Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, por esse momento agora, ó Deus, quando nós podemos ouvir a Tua voz. Te agradecemos porque o Senhor está perto, presente e pronto a nos ouvir e pronto também, Senhor, a nos orientar naquilo que nós tivermos necessidade. Nós sabemos que o Senhor é o maior preocupado com o nosso bem-estar e nós te agradecemos por isso. Mas também te pedimos, Senhor, que nós possamos ser fiéis a Ti, nós possamos ser comprometidos contigo e que dessa forma nós possamos de fato ser a Tua família e ouvirmos a Tua voz, cumprirmos os Seus estatutos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos que estão com o áudio aberto para fechar, senão vai me dar interferência aqui. Por favor. Eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, nesse grupo bom de irmãos, né? Para podermos estudar da palavra dele, né? Hoje nós vamos estar vendo, nós estamos estudando o livro de Isaías, e o título que o autor deu à lição é Deus age em favor do seu povo. E ele baseou o estudo no capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E é interessante, irmãos, que nós sabemos que Deus age em nosso favor, mas muitas vezes nós sabemos, nós ouvimos, né, desde que estamos na igreja, que Deus é um Deus que age em nosso favor. No entanto, muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nós não conseguimos dimensionar, não conseguimos racionalizar, não conseguimos, com certeza, assimilar essa realidade. Muitas vezes é necessário que aconteçam coisas e às vezes até problemas difíceis, até tragédias, para que nós possamos entender a vontade de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Quando eu falo assim, irmãos, eu falo tirando por mim, pela minha experiência. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, já estava no ministério. Mesmo assim, ouvindo o Senhor, falar do Senhor todo dia, orando todo dia, fazendo culto doméstico todo dia, que minha mãe era sagrado, culto doméstico na nossa casa, às 6 horas da tarde, era um momento sagrado. Chovesse ou fizesse sol, caísse tempestade, 6 horas era sagrado, a gente se reunia para ler a Bíblia, orar, né? E meditar na palavra de Deus. Mesmo com tudo isso, irmãos, eu só fui me converter na idade adulta. Na juventude eu saí da igreja, vaguei pelo mundo, né? E lendo tudo isso que o profeta Isaías colocou para nós, e que a Bíblia tem para nós. Às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo, né, que a palavra de Deus diz claramente que o diabo ele cega o entendimento. E quando nós somos mais novos, irmãos, nós temos assim outras ilusões, né? Nós somos cheios de projetos e ilusões, né, da mocidade. Isso é natural da mocidade mesmo. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque estamos ouvindo esses chamados, né, do mundo, essas, como que diz, como se fosse um distúrbio, né? É como se fosse um distúrbio que
tira a nossa atenção, tira o nosso foco da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que estar todo dia meditando e reafirmando isso e pedindo ao Espírito Santo que fale aos nossos corações de uma forma poderosa, para que isso fique interiorizado, né, no nosso coração, para que fique gravado. Se nós formos lá em Deuteronômio, quando Moisés deu a lei, né, mas ele ainda falou, né, que os pais, e ele fala para os homens, né, ele está falando para os homens da tribo, né, das tribos de Israel, que eles deveriam, né, falar todo dia, andando, né, e assentados, deveriam falar daquele Deus, para que seus filhos não se esquecessem daquele Deus. Nós vivemos, né, num século de incredulidade, e hoje ainda estava vendo um artigo, né? É interessante que eu sempre falo para os irmãos, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Eu estava vendo um pastor falando lá em 1905, ele falando a mesma coisa. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os séculos, irmãos, são diferentes, né? Mas o ser humano é igual. Os dias sempre serão difíceis, porque o diabo não quer que nós façamos a vontade de Deus. Ele vai estar sempre tirando, né, o nosso foco, fazendo com que nós não tenhamos o prazer de estar junto com Deus na comunhão do Senhor. E ele começa no verso 6 aqui, ele alistou o verso 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Isaías 40. Quero ler com os irmãos. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Não é à toa que esse profeta foi chamado o príncipe dos profetas. É o maior dos profetas da Bíblia, né? Isaías. Era um verdadeiro poeta. Se na nossa língua o texto é tão bonito, imagina na língua original em que ele escreveu, que é uma poesia, né? O texto é uma verdadeira poesia, ou uma poesia, uma música, né? Esse texto aqui, eu não sei se ele era cantado, mas ele era um texto poético, né? Então, Isaías, inspirado por Deus, fala ao povo nesse sentido, de que o povo deveria clamar. E ele fala a nós hoje também, irmãos. Nós devemos clamar, a igreja deve clamar. O próprio Cristo disse que se nós não clamarmos, né, as pedras vão de clamar. Alguns falam assim, mas o texto não é literal. O texto não é literal, mas o texto é intencional.
Se nós não fizermos, Deus vai arrumar quem faça. Nós costumamos muitas vezes, né, achar que somos detentores da palavra. Só nós pregamos, só nós falamos, só nós temos o monopólio da presença de Deus e da comunhão com Ele. Mas muitas vezes nós não proclamamos, irmãos. Nós estamos satisfeitos com a nossa comunhão, com o momento na igreja, que é maravilhoso mesmo, né? O amor fraternal é lindo, é maravilhoso. É como nós nos amamos e como é bom nós estarmos juntos. E muitas vezes nós não queremos, né, aumentar essa população, né? A população do céu. A gente é egoísta, não, tá bom para nós, vamos deixar. Uma vez um irmão falou isso para mim na igreja, né? Falou assim, não, pastor, a igreja está crescendo, a gente já não conhece mais ninguém, que não sei o quê. Como era bom quando era pequeno. Irmão, isso aí não é Deus que está falando, não. Isso é coisa de Satanás. Satanás que não quer que a igreja cresça. Como era bom quando era pequeno, mas como é melhor agora, né? E se tiver 300, 400, 500, vai ser melhor ainda. É uma pena que muitas vezes, quando cresce muito, a nossa comunhão, às vezes até desaparece, né? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com mais pessoas, né? Como já temos visto anteriormente, uma maneira bem adequada de interpretar o texto do profeta é compará-lo com outros textos antigos. Graças às descobertas arqueológicas, podemos hoje entender como as pessoas daquela época viviam e pensavam. Assim, temos alguns textos que mostram o que os babilônios pensavam de seus deuses naquele período. Em um desses textos antigos aparece a inscrição: o meu pastor é Shamash, Marduk me apacentou. O profeta não concordava de jeito nenhum com essa ideia. Shamash e Marduk eram deuses criados por mãos humanas e não tinham o poder de consolar os homens sofridos, né? Somente o Deus de Israel é que tinha poder para cuidar do povo. Por isso o profeta afirma: como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Você concorda com a opinião do profeta? Ele discordava da idolatria babilônica e afirmava que os deuses da Babilônia não podiam apacentar ninguém. Nós vivemos, irmãos, num país que é cristão. Nós fomos inaugurados, né? Quando Cabral chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi celebrar um culto, né? A Igreja Católica chama de missa, né? Celebrou uma missa, né, cristã, não deixa de ser cristã. Apesar de todas as heresias que tem, né, o vínculo com o paganismo que tem, mas era um culto, uma celebração cristã. Portanto, o Brasil ele foi fundado no alicerce da cruz. Isso tem, irmãos, tinha que ter, né? Nós deveríamos ter, assim, consciência, se a Igreja Católica ensinasse a Bíblia, né? Os fiéis católicos deveriam ter consciência, desde lá da antiguidade de 1500, né? Eles deveriam ter consciência de que o Senhor era o pastor deles. E nós vimos, irmãos, o Brasil ele ser tão assolado por heresias, por paganismo, né, por idolatria, porque esse cristianismo que nós professamos é um cristianismo frouxo, um cristianismo muitas vezes tíbio, né, fraco. Nós deixamos de proclamar
nós deixamos de clamar e nós deixamos de testemunhar. Aqueles católicos que chegaram lá em 1500, né? Pelo Vaz de Caminha, Cabral e a tripulação dele, né? E o padre, né? O Frei Henrique Soares, eles não tinham nada que testemunhar, porque a vida deles era uma liturgia, era um cristianismo de fachada que eles apresentaram. Mas a partir de que, quando nós introduzimos o protestantismo no Brasil e a prática do ensinamento da Bíblia, nós temos o que oferecer a esse povo sofrido do nosso país. E o povo, ele anda em trevas, irmãos. E até foi o próprio profeta Isaías que disse, né? O povo que andava em trevas viu grande luz. O povo do Brasil anda em trevas porque nós não apresentamos a luz para eles. A luz que nós temos apresentado muitas vezes é uma luz fraquinha, é uma luz de vela, né? Não queremos apresentar a luz de Jesus. Porque para a gente apresentar a luz de Jesus, irmão, é uma coisa muito difícil. É uma coisa de grande responsabilidade. A luz do Senhor, ela ilumina toda a treva. É quando nós chegamos, né, com a luz do Senhor Jesus, todo erro, todo engano, toda maldade vai ser mostrada. O diabo, ele não gosta de viver perto da gente, por quê? Porque nós estamos apresentando, nós estamos vivendo na luz. E ele não comunga com a luz. Então, é isso exatamente aquilo que Isaías está mostrando. Observe que em Isaías 46, de 6 a 8, ele está repetindo os termos carne e erva. Entender o que o profeta quis dizer com essa comparação é fundamental para a interpretação do texto. Se a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne e erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Toda a carne é erva e toda a sua beleza é como a flor do campo. Então ele quer mostrar que os pagãos lá, os babilônios, né, eles tinham aqueles deuses e eles criam realmente que aqueles deuses eram poderosos para iluminá-los, né? No entanto, o profeta Isaías, ele está confrontando e está mostrando que não é bem por aí, né? No 7 ele diz, seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E ainda no 23, ele fala, né? O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E no 24, e mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Pragana quer dizer erva, né? Então, interpretando o texto, né, nós podemos ver que o texto gira em torno do contraste apresentado em Isaías 48. Nesse versículo, a força da palavra, porém, é muito grande. Ele está contrastando, né? Acontece aquilo, porém, no nosso meio, porém, no povo de Deus, acontece de forma diferente. É interessante, irmãos, que nós vivemos uma sociedade assim que está altamente instruída, né? Nós temos informação assim até demais, né? Muita informação. E essa informação, grande informação que nós temos, muitas vezes ela é assim nociva. Porque o ser humano, ao deter essa informação, ele acha que ele sabe alguma coisa.
E o ser humano não sabe nada. O ser humano, ele é totalmente dependente da pessoa de Deus. Não adianta nós termos conhecimento, nós termos estudo, nós termos dinheiro. Não vale nada diante de Deus, tudo isso. Eu estava vendo a nossa Constituição, né? Quando o Brasil foi organizado como república, né? Lá em 1889, a primeira Constituição que foi feita, que acho que é de 1891, se eu não me engano, ela já dizia lá num dos seus artigos que a igreja seria separada do Estado. A igreja é independente do Estado. O Estado não tem ingerência sobre a igreja e nem a igreja sobre o Estado. E eu achei interessante, irmãos, que hoje eu estava vendo um programa, né, falando sobre a França. Em 1905, na França, que era um país avançado, que é tido como o berço da democracia, eles não tinham liberdade de expressão ainda. A igreja era vinculada ao Estado. Os padres, né, a igreja católica, ela mandava no Estado francês. Tanto que os presbiterianos, que eram um grupo muito grande na França, no começo do século, né, eles chamam de calvinistas, os huguenotes, né, na França é chamado assim, eles eram extremamente perseguidos porque eles não tinham liberdade de culto. Já na nossa Constituição de 1891, o nosso país deu liberdade para que nós tivéssemos expressão, tivéssemos condição de cultuar, de celebrar a Deus. Com tudo isso, muitas vezes nós temos falhado e temos muitas vezes também advogado uma doutrina de perseguição, muitas vezes. Nós queremos liberdade para nós, mas não damos liberdade para os outros. E é uma coisa que nós temos que entender, irmãos. É muito difícil, né, a gente entender isso, mas se eu tenho liberdade de cultuar, os macumbeiros também têm, os espíritas também têm. Né? Eu tenho que entender isso. Deus deu liberdade para cada um escolher o que quer. Se o indivíduo quer ir para o inferno, o problema é dele, né? Vá para o inferno. Mas nós não podemos proibi-los de cultuar, né? De professar o seu culto. As iniciativas humanas, né? O profeta quer mostrar para nós aqui que as iniciativas humanas podem até ter uma aparência digna de destaque, serem bonitas como a flor do campo. Porém lembra-nos o profeta, somente a palavra de Deus dura para sempre. Nós também estamos vivendo numa época de aparências, quando o indivíduo é crente às vezes pelo que ele veste, pela forma que ele fala, nunca pelo que ele faz, né? Eu lembro que logo começou o problema da quarentena, né? O Ministério da Saúde tinha pedido para as populações, né, para a população manter distância, não ter aglomeração, não sei o quê. E uns irmãos nossos estavam reunidos lá num culto, numa igreja lá em Santa Catarina, logo na primeira semana. A polícia teve que ir lá e esparramar com todo mundo. Um outro grupo de evangélicos estava reunido numa casa, 30 pessoas, fazendo um pequeno grupo. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Nós devemos ser exemplo para o mundo. Nós temos que sair para trabalhar? Sim, vamos sair para trabalhar. Com todo cuidado, com toda a precaução, né? Mas fora isso, não vamos descumprir as normas de segurança. Porque nós não vamos estar sendo nocivos somente para nós. Vamos estar sendo nocivos aos outros também, né? Então, as coisas de Deus
tem que estar bem assim, interiorizada em nós, elas duram para sempre. O que eu falo, o que eu faço, o meu modo de pensar, muitas vezes o meu modo de agir, né? Ele não vai durar para sempre. Eu vou morrer, vai ficar aí, irmãos. Agora a palavra de Deus, ela vai durar para sempre. Pensou, Isaías escreveu 700 anos, mais ou menos, antes do nascimento do Senhor Jesus. Se formos fazer as contas, 2.700 anos de nós. A palavra está ainda durando, né? Em 1948, eles acharam os pergaminhos mais antigos lá no Mar Morto, né? Lá nas colinas, lá chamado Qumran. E um dos manuscritos que eles acharam foi um manuscrito do profeta Isaías. Um manuscrito de mais de 2.000 anos, estava lá dentro de uma urna. E os céticos, né, falaram assim, agora vamos ver se é mesmo, né? E levaram para a Universidade de Jerusalém, pegaram o manuscrito e foram comparar com a Bíblia. Estava exatamente igual o livro do profeta Isaías nas nossas Bíblias. Nada sem tirar nem pôr. E aí nós podemos ver como que a palavra do Senhor dura para sempre. E nós, irmãos, somos os guardiões dessa palavra. Quando o Senhor fala a Moisés que os homens deveriam contar aos seus filhos, né, os meninos, assentados e andando pelo caminho, isso não é só para nós, os homens, irmãos. É para as irmãs também. As irmãs que ficam com seus filhos em casa. As irmãs têm que falar para que os nossos filhos não se esqueçam dessa palavra. E essa palavra dure para sempre. O poder dos príncipes e líderes que oprimiam ao povo de Israel era como uma erva que seca rápido. Há uma novidade muito boa para ajudar. Deus, o Senhor e soberano, está vindo aí. Eu costumo dizer aqui em casa que o meu advogado, ele nunca falha. Às vezes nós ficamos indignados com algumas coisas e tal, queremos brigar, queremos discutir, nós não precisamos, irmãos. Nós temos um advogado. Esse advogado, ele nunca falha. Ele pode até não ganhar a causa agora, né? Mas ele vai ganhar a minha causa, a sua causa. Você pode ser atormentado, pode ser injustiçado, você pode ser mal falado, você pode ser perseguido. E pode até achar assim, eu sou um coitadinho, né? Não faça isso, não. O seu advogado está vendo tudo. E ele está julgando a sua causa. E aquele que mexeu com você, aquele que mexeu com o servo do Senhor, ele vai dar conta para o Senhor. E eu costumo falar isso aqui, né? Mas eu também entendo assim, se eu também fizer errado, ele vai me julgar também. Por isso nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós praticamos como cristãos, como servos do Senhor, como guardiões dessa palavra. Finalizando aqui, ele pôs aqui, aplicando o texto. A pergunta de Isaías 46, né, que hei de clamar, nos remete a um dilema. A pregação de nossas igrejas deve optar pelo transitório ou por aquilo que é permanente. Deve optar pela ênfase nas realizações do homem ou nas de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão valorizando as realizações do homem. O homem está sendo louvado, glorificado, né?
Nós temos até um prêmio, né, um grande prêmio aí no mundo, chama Prêmio Nobel, e algumas pessoas são destacadas e recebem esse prêmio. O mundo endeusa essas pessoas. Nós vemos gente que não tem caráter moral nenhum recebendo esse prêmio. É muito inteligente, inventou alguma coisa, descobriu alguma coisa, mas muitas vezes não tem caráter moral. A igreja, às vezes, tem valorizado essas coisas. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão ver de nós. Nós, às vezes, estamos preocupados com o lugar onde nós vamos reunir, quando muitos irmãos não têm nem onde sentar lá na África, né? Estão sentados no chão, participando do culto no chão, sentados no chão. Nós temos bancos, agora as igrejas agora têm banco estofado, né? Tem assim, uma maravilha. O cara entra na igreja assim, parece que está num cinema, né? Até alguns entram e vão dormir, né? Não conseguem participar do culto de tão agradável, né, confortável que é. Imagina nos dias do apóstolo Paulo, né? Se o apóstolo Paulo viesse pregar numa igreja dessa aí, ia dormir todo mundo, né? que o menino lá, Eutico, caiu lá, quebrou o pescoço e morreu, né? Imagina uma igreja dessa aí, cheia de conforto, né? Então nós, às vezes, estamos valorizando o que não deve ser valorizado. Tudo bem, nós devemos ter um ambiente limpo, ajeitadinho, bonito, tal, né? Mas não exagerarmos, irmãos. O ser humano tem essa, né? Ele exacerba as coisas. Nós devemos colocar limites nas nossas prioridades. O que é prioritário? Isso é prioridade? Vamos fazer. Não é? Não vamos fazer. Nós, na igreja, às vezes queremos... Ainda estava comentando ontem, acho que ontem, hoje de manhã, com a Cristina, que antigamente as pessoas, elas se filiavam à igreja e se comprometiam a fazer o que a igreja fazia. Hoje, a igreja está fazendo o que as pessoas querem. Está tudo errado, está ao contrário. O indivíduo diz, não vou nessa igreja porque não tem isso, não tem aquilo. Já me falaram isso. Tem isso na tua igreja? Não tem. Então eu não vou. Não é por aí. Nós não estamos ali para agradar pessoas, estamos para agradar Jesus. E as pessoas realmente salvas, comprometidas com o Senhor, elas têm que assumir essa responsabilidade de se filiar à igreja, porque a igreja é maior do que elas. Eu fico muito assim indignado de ver algumas pessoas que se acham donos da igreja. Essas igrejas grandes, ricas, tem irmãos lá que acham assim que são os donos da igreja. E tem que ser feito do jeito deles e tal. Não é, irmãos? Tem que ser feito do jeito de Jesus. E nós batistas nós entendemos que quando a assembleia se reúne, é o próprio Cristo que está falando ali, né? Por isso que nós oramos na assembleia, nós damos oportunidade e espaço para todo mundo, porque é o próprio Cristo que está falando ali naquele momento. Será que não damos uma ênfase exagerada naquilo que é transitório e passageiro? Há preocupações com obras e mudanças nos templos, a parte de preocupações mais profundas com a mudança da sociedade? Pregações voltadas para a valorização das obras dos homens em detrimento da obra de Deus? Seca-se a erva e cai a flor. A igreja, eu canso de falar para os irmãos, e vou falar até morrer, irmãos, que hoje nós temos 30 milhões de pessoas, aproximadamente, sem país, sem casa, né, sem nacionalidade, pessoas que estão perdidas no mundo.
apátridas, né, como são chamados, que são esses refugiados. O que a igreja tem feito para mudar essa situação? A responsabilidade, irmãos, não é da ONU, é da igreja. Nós somos os detentores do amor do Senhor Jesus. Nós somos a pessoa do Senhor Jesus. A igreja é o braço do Senhor Jesus aqui na terra. E nós devemos alcançar essas pessoas. Eu fico muito triste quando eu vejo as igrejas fazendo assim movimentos e levantando dinheiro e comprando coisas e tendo bancos, né? A Igreja Católica tem um banco lá no Vaticano, Banco do Vaticano, que deu até um problema lá de roubalheira lá, né? De corrupção. A igreja não foi feita para ter banco. A igreja não foi feita para ter escola. A igreja não foi feita para ter universidade, irmãos. A igreja foi feita para mudar a sociedade. E ela só pode mudar a sociedade quando ela alcança os menos favorecidos. A igreja existe para esses aí, irmãos, que não tem nada. O próprio Jesus disse, né? Eu vim para os enfermos, não para os sãos. A igreja hoje, ela quer pregar para os sãos, né? Para quem tem. Quem não tem, fica lá abandonado, lá na rodoviária, lá na Baixada, né? Nas esquinas das avenidas. Agora, muitas vezes nós queremos pregar lá na Nova Aliança, lá no Irajá, né? Esses condomínios ricos. A igreja quer alcançar esse povo. Aí a grande desculpa é, não, porque a igreja precisa de dinheiro para fazer a obra, né?